Imagine que amanhã alguém lhe entregue exatamente tudo aquilo que você sempre quis: o emprego, a casa, o dinheiro, o reconhecimento, a vida perfeita. Agora responda uma coisa: quem exatamente estaria vivendo essa vida? Porque existe uma possibilidade curiosa. Talvez você tenha passado tanto tempo correndo atrás do futuro que esqueceu de verificar quem estava correndo. É estranho. A gente aprende a escolher profissão, aprende a preencher currículo, aprende até a escolher filtro para foto, mas quase ninguém aprende a responder a pergunta mais simples de todas: quem eu estou me tornando enquanto tento chegar em algum lugar? Você já percebeu que o GPS recalcula a rota quando erramos uma saída, mas a vida raramente faz esse favor? Ela simplesmente continua. Você segue andando, e às vezes demora anos para perceber que está indo rápido na direção errada. E o mais curioso, nem sempre isso acontece porque somos distraídos. Às vezes acontece justamente porque somos eficientes demais. Existe uma ideia curiosa que carregamos desde pequenos: a de que existe um grande momento, um dia mágico, um instante em que tudo finalmente fará sentido. Quando eu terminar a faculdade, quando eu casar, quando eu comprar minha casa, quando eu tiver estabilidade, quando eu me aposentar. Sempre existe um quando. É como se nossa felicidade morasse eternamente alguns quilômetros à frente, e ela nunca manda o endereço. Repare numa cena comum. Você compra um celular novo. No primeiro dia, você limpa a tela, compra a capa, compra a película, mostra para todo mundo. No 10º dia, ele já virou relógio, calculadora, lanterna e despertador. No 30º, você já está assistindo vídeos sobre o próximo lançamento. Nós temos um talento impressionante. Conseguimos transformar conquistas em rotina numa velocidade quase profissional. A sociedade inteira parece funcionar assim. Ela vive dizendo: continue. Mais um pouco. Mais uma meta. Mais um curso. Mais um certificado. Mais seguidores. Mais produtividade. E ninguém pergunta a coisa mais importante: mas para quê? Porque correr faz sentido. Correr sem direção apenas aumenta o cansaço. Há alguns anos, sucesso significava conquistar espaço. Hoje, muitas pessoas já não sabem nem ocupar o próprio silêncio. Ficamos desconfortáveis quando o celular descarrega, quando não chega uma mensagem, quando ninguém reage ao que publicamos. Como se o silêncio fosse um erro do sistema. Talvez ele seja justamente o contrário. Talvez seja o único momento em que conseguimos ouvir a nós mesmos. E é aqui que começa a verdadeira história. Não a de alguém tentando vencer o mundo, mas a de alguém tentando descobrir se ainda consegue reconhecer a própria voz em meio ao barulho. Porque algumas viagens não começam quando damos o primeiro passo. Elas começam quando percebemos que estamos cansados de andar no piloto automático. Vocês já perceberam uma coisa curiosa? Quando uma criança entra em um supermercado, ela faz turismo. Quando um adulto entra, ele faz logística. A criança descobre. O adulto calcula. Ela para olhar um peixe desenhado na embalagem do cereal. Ele compara o preço por quilo. A criança pergunta: por que o teto é tão alto? O adulto pergunta: cadê a promoção? Em algum momento da vida, deixamos de explorar o mundo e passamos apenas a administrá-lo. E, sem perceber, começamos a administrar também os nossos sonhos. Existe uma armadilha silenciosa. Ela não faz barulho. Não chega com sirenes. Não derruba portas. Ela simplesmente sussurra. Depois você vive. Depois da próxima meta. Depois das férias. Depois do próximo aumento. Depois da reforma. Depois que sobrar tempo.
E o depois vai acumulando dias, como quem empilha caixas em um depósito. Até que um dia você percebe que construiu uma vida inteira e esqueceu de morar nela. Outro dia pensei em uma cena engraçada. Imagina se a vida tivesse atendimento automático. Olá! Sua existência é muito importante para nós. Para falar com seus sonhos, digite 1. Para recuperar amizades perdidas, digite 2. Para conversar com quem você era aos 16 anos, aguarde. Sua ligação é muito importante. E a música de espera duraria 20 anos. Porque é exatamente isso que fazemos. Adiamos conversas essenciais enquanto respondemos mensagens que nem lembramos no dia seguinte. Vivemos na era da conexão permanente. Nunca foi tão fácil encontrar alguém. E ao mesmo tempo, nunca foi tão comum ouvir frases como: "Eu me sinto sozinho." Isso deveria nos incomodar, porque quantidade nunca foi sinônimo de proximidade. Você pode ter milhares de contatos, e ainda assim não ter uma única pessoa para quem ligaria às 3 da manhã sem pedir desculpas antes. Às vezes confundimos visibilidade com presença. Ser visto não significa ser conhecido. Ser seguido não significa ser acompanhado. Receber aplausos não significa ser compreendido. Existe uma diferença enorme entre alguém decorar o seu nome e alguém perceber quando o seu sorriso mudou. Essa diferença não aparece nas estatísticas, mas muda completamente uma vida. Agora deixa eu contar uma situação. Talvez ela já tenha acontecido com você. Você está dirigindo. Liga o GPS. Ele diz exatamente onde virar. Você obedece. Chega ao destino. Desliga o carro. E pensa: nem lembro do caminho. Você estava presente fisicamente, mas a mente terceirizou a experiência. Será que não estamos fazendo isso com a própria vida? Terceirizando escolhas. Terceirizando opiniões. Terceirizando desejos. Esperando que alguém diga qual é a rota mais eficiente para uma felicidade que nem tem o mesmo significado para todo mundo. Existe uma pressão silenciosa para parecer bem o tempo todo. Como se vulnerabilidade fosse um defeito de fabricação. Mas pensa comigo. Se uma ponte tivesse uma pequena rachadura, você preferiria que ela fosse escondida ou reparada? Nós fazemos o contrário. Pintamos a rachadura. Aplicamos um filtro. Escrevemos uma legenda otimista. E seguimos atravessando. Até que um dia o peso fica maior do que a tinta consegue esconder. Talvez amadurecer não seja aprender a nunca cair. Talvez seja parar de gastar tanta energia fingindo que nunca caiu, porque as histórias que realmente aproximam pessoas quase nunca começam com "deu tudo certo". Elas começam com: "Você não vai acreditar no tamanho da confusão em que eu me meti." E, curiosamente, é nesse momento que as pessoas prestam mais atenção. Não porque gostam do fracasso, mas porque reconhecem a humanidade. Há uma pergunta que vale mais do que muitos conselhos. Se tudo o que impressiona os outros desaparecesse amanhã, o que ainda faria sentido para você? Sem cargo, sem títulos, sem curtidas, sem plateia, sem comparações. Quem permaneceria de pé? Porque talvez a maior descoberta da vida não seja encontrar um caminho perfeito. Talvez seja descobrir quais partes de você merecem continuar a viagem. E é justamente aí que tudo muda. Porque chega um momento em que o maior obstáculo deixa de estar do lado de fora. Ele passa a nos esperar diante do espelho. Existe um momento curioso na vida. Ele não vem com um aviso. Não toca um alarme. Não muda a cor do céu. Mas de repente, você percebe que passou anos tentando conquistar uma versão de sucesso, criada por pessoas que nem conhecem a sua história. É como vestir um terno sob medida, feito para outra pessoa. Por mais bonito que pareça, sempre haverá algo apertando. A gente aprende muito cedo a responder perguntas. O que você quer ser? Quanto você ganha? O que conquistou? Mas quase ninguém pergunta:
O que você deixou para trás para conseguir isso? E essa talvez seja a pergunta mais cara de todas. Porque toda escolha tem um preço. A questão é que nem sempre pagamos com dinheiro. Às vezes pagamos com tempo. Às vezes com saúde. Às vezes com relações. E em alguns casos, pagamos com a capacidade de reconhecer quem éramos antes de começar a correr. Imagine um escultor. Todos admiram a estátua pronta. Mas poucos pensam na quantidade de pedra que precisou desaparecer para revelar a obra. Agora faça uma inversão. E se, na vida, o desafio não fosse retirar partes, mas descobrir quais partes nunca deveriam ter sido escondidas? Talvez você não precise adicionar mais uma habilidade. Talvez precise recuperar uma curiosidade, um hábito, uma amizade, uma coragem antiga. Há talentos que não morrem. Eles apenas ficam soterrados por agendas lotadas. Vivemos uma época fascinante. Sabemos o clima de cidades onde nunca estivemos. Acompanhamos a rotina de desconhecidos em tempo real. Recebemos notícias do outro lado do planeta em segundos. E ainda assim, às vezes levamos meses para perceber que alguém ao nosso lado está precisando de uma conversa. A tecnologia ampliou o nosso alcance. Mas isso não garante profundidade. É como aumentar o volume de uma música. Ela fica mais alta. Não necessariamente melhor. Existe uma palavra que usamos pouco: presença. Não a presença registrada numa lista. A presença que faz o tempo desacelerar. Você já conversou com alguém que parecia estar completamente ali? Sem olhar para notificações. Sem interromper para responder outra pessoa. Sem disputar atenção com uma tela. É uma sensação rara. Quase luxuosa. Talvez, no futuro, o verdadeiro símbolo de riqueza não seja ter mais tempo livre. Seja conseguir oferecer atenção inteira. Agora vem a parte desconfortável. Porque toda boa história chega a um ponto em que o protagonista precisa fazer uma escolha. E na vida real, essa escolha quase nunca acontece diante de uma plateia. Ela acontece numa terça-feira comum, quando ninguém está olhando. Quando surge a oportunidade de ser incoerente, de seguir apenas porque todo mundo segue, de permanecer em um lugar que já não faz sentido, ou de admitir: preciso mudar a direção. Não porque é fácil, mas porque continuar igual custa mais caro. Há quem pense que coragem é ausência de medo. Talvez seja exatamente o contrário. Coragem pode ser o momento em que você olha para o medo e responde: você pode vir comigo, mas não dirige mais. Perceba a diferença. O medo continua no carro. Só deixou de segurar o volante. No fim das contas, talvez a vida não seja um teste de velocidade, nem uma competição de quem acumula mais. Talvez ela se pareça mais com uma obra em construção. Alguns dias levantamos paredes. Em outros, descobrimos que precisamos derrubar uma que estava no lugar errado. E isso não é fracasso. É arquitetura. Porque existe uma diferença enorme entre insistir e permanecer preso, entre perseverar e repetir, entre continuar e apenas não saber como parar. A sabedoria nem sempre diz: vá em frente. Às vezes ela sussurra: mude a pergunta, em vez de: quanto falta para chegar? Experimente perguntar: estou indo para um lugar onde ainda vou gostar de ser quem sou? E quando essa pergunta finalmente encontra uma resposta sincera, acontece algo surpreendente. Você descobre que o maior destino da jornada nunca foi um lugar. Foi a possibilidade de voltar a habitar a própria vida. Existe uma cena que nunca aparece nas fotografias. É o instante logo depois de uma conquista. Quando os aplausos diminuem. Quando as mensagens de parabéns param de chegar. Quando o silêncio volta. É nesse momento que a pergunta mais importante aparece. E agora? Porque toda linha de chegada tem um segredo. Ela dura muito pouco. A vida não é feita de finais permanentes. Ela é feita de recomeços discretos.
Talvez por isso a felicidade seja tão difícil de guardar. Nós tentamos colocá-la em grandes eventos, na promoção, na viagem, na conquista, na compra. Mas ela tem o hábito curioso de morar em lugares menores, na conversa que não estava marcada, no café que demorou mais do que o previsto, na risada que interrompeu um dia difícil, no abraço que não resolveu o problema, mas fez o problema parecer menos pesado. Durante muito tempo, acreditamos que viver bem era eliminar todos os obstáculos. Hoje, começo a suspeitar do contrário. Talvez viver bem seja aprender a atravessá-los sem perder aquilo que nos torna humanos. Porque existem pessoas que vencem quase tudo. E, ainda assim, vivem cansadas de representar um personagem. E existem pessoas que enfrentam enormes desafios, mas conseguem preservar algo raro: a capacidade de se maravilhar. Pense nas histórias que mais marcaram a sua vida. Quase nenhuma delas começou com alguém que tinha todas as respostas. As histórias inesquecíveis costumam nascer quando alguém decide continuar, mesmo sem enxergar toda a estrada. É isso que torna qualquer jornada digna de ser lembrada. Não a ausência de dúvidas, mas a disposição de caminhar apesar delas. E talvez exista um detalhe ainda mais bonito. Nós imaginamos que mudar de vida significa encontrar uma versão completamente nova de nós mesmos. Nem sempre. Às vezes, mudar de vida significa parar de fugir da pessoa que sempre esteve ali, coberta por expectativas, comparações, medos, pressa, barulho. Quando tudo isso diminui, não nasce alguém diferente. Aparece alguém verdadeiro. Então, quando você sair daqui hoje, não pense apenas na próxima meta. Pense na próxima conversa que merece sua atenção, no pedido de desculpas que ficou para depois, na ligação que você continua adiando, na ideia que você abandonou cedo demais, na curiosidade que a rotina fez parecer infantil. Talvez essas pequenas decisões não mudem o mundo inteiro, mas podem mudar o mundo que existe dentro de você. E, curiosamente, é daí que começam quase todas as grandes transformações. Passamos boa parte da vida perguntando qual é o caminho certo. Talvez a pergunta mais importante seja outra. O caminho que você escolheu está ajudando você a se tornar alguém de quem terá orgulho quando olhar para trás? Porque o tempo faz uma coisa curiosa. Ele não pergunta apenas onde estivemos. Ele revela quem nos tornamos enquanto estávamos indo. Obrigado!